Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área, vamos que vamos para o tópico de vetores agora, um assunto estudado muito geralmente no primeiro ano do ensino médio, da primeira série, e que a gente vai retomar agora, que é o seguinte: os vetores, eu gosto muito de dizer, num português bem claro, que eles são números especiais. Como assim números especiais? É uma introdução, uma conceituação informal, mas você já vai entender o que eu quero dizer. Trago aqui para você lembrar lá da matemática o conjunto alfanumérico. Achou que nunca mais ia vê-lo, né? Pois é, o Joãozinho trouxe aqui para a sua angústia. Sacanagem, brincando. Voltando, então nós temos lá o conjunto dos alfanuméricos, que são os números naturais, inteiros, racionais, irracionais, os reais. Naturais, 0, 1, 2, 3, inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 também, o próprio zero. Os racionais, menos 1, menos 2 quintos, 4 terços, 5. Irracionais, entre as raízes no jogo, raiz de 2, raiz de 5, aqueles números especiais também, o π, o φ, o número neperiano, e os reais que vai contemplar todos os outros números anteriores. Coloquei até o diagrama de conjuntos para você perceber quem está dentro de quem. Beleza? Continuando então, esses seriam os números básicos. Agora existem alguns números especiais. Se você não viu, se você não passou ainda pelo ensino médio e não viu esses números aqui, tudo bem, não tem problema. Eu vou te apresentar, se você nunca viu na sua vida esses números, não tem problema, eu vou te apresentá-los, só para você entender quem é que eu estou chamando de números especiais. Existem números complexos. Os números complexos, eles têm uma parte real e uma parte imaginária representado ali pela letra I. Então, o número complexo ele pode ser chamado de Z igual a A mais ou menos BI. Esse mais ou menos aqui é porque ou vai ser o sinal de mais ou o sinal de menos. Exemplos de números complexos: um Z1, 3 mais 2i, Z2, 1 menos i, o Z3, 4i, por aí vai. Sempre uma parte real e uma parte imaginária. E esses números complexos vão ter as suas determinadas operações: adição, subtração, multiplicação, comutação, adição e por aí vai. Suas propriedades matemáticas. Matrizes é um outro número especial. Ele pode ser escrito como A razão igual ao determinante de A, B, C, D. Exemplo, a matriz que tem duas colunas e três linhas. As colunas 1, 3, 5, 2, 4, 6 e as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos ter um determinante, um número, uma matriz B com determinante 0, 0, 0, 0, uma matriz B com 0, 0, 0, 0. E por aí vai, também matrizes vai ter as suas propriedades. Fatorial é um outro número especial que pode ser representado por n fatorial, onde tem esse símbolo que parece que é um sinal, um símbolo de exclamação. Não é para representar o número fatorial. Exemplo, 4 fatorial a gente escreve como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. É o número que está no fatorial multiplicado pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Então, se fosse 10 fatorial, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, né? E claro que o número fatorial vai ter as suas respectivas propriedades também. O binômio de Newton é um outro número especial, np igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. E se a gente tem 5 e 4 como binômio de Newton, a gente reescreve na forma do binômio e vamos ter um número sendo gerado. Então, o binômio de Newton é um outro número especial. E adivinha? Vetores é mais um número especial que vai ter as suas determinadas propriedades matemáticas. Então, falando propriamente agora do vetor, o vetor, para ser bem definido, ele tem que ter três principais características. O módulo, que pode ser chamado de também intensidade, valor, e um nome um nome mais geométrico, ele pode ser também chamado de tamanho. Além dessa característica, ele tem que ter também a direção, que o nome geométrico seria a reta, e o sentido, que um nome geométrico seria a seta. Então, os nomes aqui em branco seriam nomes para física. Agora, esses nomes aqui em vermelho seriam nomes para a matemática, para a geometria. E nós vamos ver que tem uma correlação sim entre o significado físico e o significado geométrico. Lembre-se que a matemática sempre anda junto com a física. A física se detém, se apropria da linguagem matemática. Então, começando aqui pela reta, a reta ela é, lá da matemática, um conceito primitivo, onde
Não tem como definir a reta por conceitos anteriores, por isso o nome conceito primitivo. No entanto, a gente sabe que uma das características da reta é que ela é infinita, tanto para lá quanto para o outro lado. Só que uma reta, por ser infinita, não tem como a gente trabalhar com infinitos na física. Tem isso em mente, o físico odeia coisas infinitas, inclusive. Então, a gente pega uma porção dessa reta, que a gente chama de segmento de reta. O segmento de reta representa o tamanho, e fisicamente falando, o segmento de reta, o tamanho, ele vai representar então o módulo de um vetor. Agora, uma direção, uma reta, né, ela vai ter dois sentidos. Eu poderia subir essa reta, indo para cima, ou eu poderia ir para baixo. São dois sentidos possíveis. Agora, o sentido ele vai ser dado pela seta. Por isso, direção está para a reta, assim como o sentido está para a seta. Então, o sentido é que ele vai determinar a seta. O sentido é que vai, perdão, a seta é quem vai determinar o sentido. Beleza. Agora, exemplos nós temos aqui de direção: direção horizontal, direção vertical, direção oblíqua. Alguns exemplos de sentidos: eu posso ir para cima, para baixo, eu posso ir para a esquerda, para a direita. Isso tudo são exemplos. A notação de um vetor, ela vai ser da seguinte maneira: um vetor qualquer, V, estou chamando de V, poderia ser qualquer outra letra, A, B, C e por aí vai. Poderia ser qualquer outra letrinha. E ele vai ser igual. O vetor V, ele vai ser igual a um conjunto de características que nós vimos, que são três: o módulo, a direção e o sentido. Então toma cuidado, gente, porque você não pode chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ah, um vetor qualquer ele tem valor 5. Olha só, você falou que o vetor ele tem valor 5. Cuidado, o vetor ele não é só restrito ao valor, o módulo e a intensidade. O vetor, além disso aqui, ele tem direção e sentido. Então, para ficar mais completo, você teria que escrever o seguinte: olha só, o vetor ele tem três características. Deixa eu melhorar. O vetor ele tem três características. Ele tem um tamanho, um módulo, uma intensidade, um valor, que eu estou exemplificando aqui como 5. E aí agora 5, para completar, tem que ter uma unidade específica. Vai depender de qual grandeza que a gente vai estar falando. Ele vai ter que ter uma direção e vai ter que também ter um sentido. Então, aqui está a grande diferença de o que é um vetor e do que é um escalar. Vetor é tudo isso. Escalar é apenas o módulo, é apenas o valor, apenas a intensidade. Na física, nós temos grandezas que são vetoriais e também grandezas que são escalares. Grandezas vetoriais, por exemplo, são velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento e por aí vai. Nós temos grandezas escalares, que só vão ficar bem determinadas apenas com valor. Por exemplo, massa. Massa 2 kg. Pronto, eu não preciso falar que uma massa de 2 kg está indo para a direita. Isso não tem nenhum sentido físico. Outra grandeza escalar é o tempo, ou intervalo de tempo. A gente não fala que faltam 10 minutos para a esquerda para acabar essa aula. Confere? Não faz nenhum sentido. Agora, se eu estou numa avenida, num carro, indo a 80 km por hora, não basta eu apenas fornecer o valor de 80 km por hora para que a grandeza velocidade esteja bem definida. Eu tenho que falar a direção e o sentido. Se eu estiver na avenida, na rodovia Dutra, na Via Dutra, ela liga Rio de Janeiro a São Paulo. Se eu disser que eu estou a 80 km por hora indo no sentido Rio-São Paulo, isso é uma informação, que não é a mesma informação que dizer que eu estou a 80 km por hora na Via Dutra indo de São Paulo para o Rio. Percebam que eu mudei uma característica vetorial da velocidade, que é o sentido. Ok? Sigamos em frente então. Agora vamos ver as condições de igualdade de dois ou mais vetores. Bom, se o vetor ele fica bem definido com módulo, direção e sentido, se a gente conseguir igualar essas três características, esses dois vetores ou mais vetores vão ser iguais. Veja que então nesse diagrama que eu fiz aqui, o vetor A ele vai ser igual ao vetor B. Por quê? Eles têm o mesmo tamanho
eles têm a mesma direção, essa direção tortinha, diagonal aqui, e o mesmo sentido, eles estão indo para cima. Como é que eu vejo o sentido? Pela seta. Mas, João, como é que você viu aí o tamanho desses vetores? Porque, ok, você está ali num papel quadriculado, você desenhou um papel quadriculado, isso te ajudou, mas nem sempre a gente tem. Como é que eu consigo verificar isso? Através do Pitágoras. Olha lá na matemática o Pitágoras, você analisaria esse cateto aqui, que seria o cateto na vertical, e o cateto na horizontal. Veja que o cateto na vertical ele tem 1, 2, 3 casinhas. O cateto na horizontal ele tem 1, 2, 3, 4 casinhas. Agora o vetor L vai ter também na vertical 3 casinhas. 1, 2, 3. E na horizontal 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Então, um tamanho de 3 e um tamanho de 4 significa que nós temos aqui na hipotenusa um tamanho de 5, aplicando Pitágoras. Então, nós poderíamos dizer que o vetor A ele é igualzinho ao vetor E, porque eles são iguais tanto em módulo quanto em direção e sentido. Agora, toma cuidado, porque, por exemplo, o vetor A ele não é igual ao vetor D. Apesar de o vetor A e o vetor D possuírem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, e a mesma direção, inclusive, na diagonalzinha aqui, eles não têm o mesmo sentido. O vetor A está indo para cima e o vetor D está indo para baixo. Então, tome cuidado com isso. A gente poderia escrever que o vetor A ele é diferente do vetor D. Fica como exercício você analisar os outros vetores nesse quadriculado. Sigamos adiante para falar agora sobre o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas, para a física, ele nada mais é do que o famigerado referencial. Então, participe da campanha do João e adote um referencial sempre. Sempre que você for fazer exercícios de física, adote um referencial. Principalmente aqueles exercícios de mecânica, da cinemática, da dinâmica, que você costuma esquecer muito. O sistema de coordenadas ele vai nos ajudar, nos auxiliar no seguinte. As direções de um vetor vão ser bem definidas com base nesses sistemas de coordenadas escolhidos. Na física, na matemática, nós temos vários sistemas de coordenadas. A gente tem coordenadas cartesianas, planopolares, cilíndricas, esféricas e por aí vai, tem outras, só botei algumas aqui. Só que no ensino médio, no pré-vestibular, nós apenas nos restringimos a duas, a essas duas primeiras aqui, que é a cartesiana e a planopolar, às vezes chamadas apenas de polar. A cartesiana é o famigerado XY. Então, na direção horizontal, a gente costuma chamar de x, o eixo x. Na direção vertical, a gente costuma falar que é o y, o eixo y. Então, o eixo é a mesma coisa que dizer direção. Só que, adotado esse eixo x e y, esse sistema cartesiano, nós temos que arbitrar sentidos. Então, nesse caso, é muito comum a gente arbitrar na horizontal, no eixo x, tudo que está para a direita ser positivo, tudo que está para a esquerda ser negativo. E no eixo vertical, na direção vertical, no eixo y, tudo que está indo para cima, o sentido positivo, tudo que está indo para baixo, o sentido negativo. É claro que nada me impede de arbitrar tudo isso aqui ao contrário, mas é um arbítrio. Você escolhe, é você quem faz a adoção do referencial. O plano polar, a gente trabalha em função do ângulo descrito e também do raio da trajetória descrita. Então, lá em exercícios de forças em trajetórias curvilíneas, é muito comum, talvez, você trabalhar com esses sistemas de coordenadas. Seguindo adiante, nós temos aqui um exemplo, inclusive, de um sistema de coordenadas, que a gente faz uma espécie de conversão do sistema cartesiano para o plano polar, que é o trabalho de decomposição de vetores, ou de composição de vetores. Veja que o vetor A, em roxo, ele é composto pelo vetor AX e o vetor AY, por isso o nome composição. Ou então nós podemos decompor o vetor A nas suas composições AY e AX. A gente pode dizer, de uma maneira mais formal, que a projeção AX, ou melhor, que a projeção horizontal do vetor A é o vetor AX e que a projeção vertical do vetor A é o vetor AY. E aí, lembrando de propriedades trigonométricas, nós vemos que, em função desse ângulo θ, poderíamos descrever o seno desse ângulo de θ e o cosseno do ângulo desse θ. O seno é o cateto oposto
pela hipotenusa. O cateto oposto, no caso, seria o tamanho desse vetor AY. Percebeu que eu falei tamanho? Então, seno de θ é o tamanho, o módulo do vetor AY, dividido pelo tamanho, pelo módulo da hipotenusa, que no caso é o vetor A. Então, poderíamos escrever que o vetor AY, ou melhor, que o módulo do vetor AY, que o tamanho do vetor AY, é igual ao tamanho do vetor A, que representa a hipotenusa, geometricamente falando, vezes o seno do ângulo θ. E aí tem uma regrinha muito legal que é o seguinte: o ângulo θ ele está colado com o vetor AX. Se ele está colado com AX, a gente poderia aplicar o cosseno e verificar que AX é igual a vezes cosseno de θ. Cosseno colado com ângulo θ. Cosseno colado com ângulo θ. E seno de θ representa exatamente o AY. O AY é A seno θ, porque ele está sem o ângulo θ. AY é A seno θ porque está sem o ângulo θ. Uma brincadeirinha legal, um recurso mnemônico para te ajudar a lembrar. O módulo do vetor A ele pode ser também representado pelo teorema de Pitágoras, ele pode ser achado pelo teorema de Pitágoras. É só você visualizar que existe um triângulo pitagórico bem aqui, ó, que eu estou pintando. Esse triângulo pitagórico, 90 graus, ele tem como os catetos AX e AY e hipotenusa A. Então, o módulo tamanho do vetor A pode ser calculado pela raiz quadrada do tamanho módulo do AX ao quadrado mais o tamanho módulo do AY ao quadrado. Nada me impede, gente, de colocar esse ângulo θ do outro lado, em função do AY e do A. Assim. Veja que eu troquei θ por φ, mas as propriedades trigonométricas continuam valendo. Se eu aplicar o cosseno, a gente vai encontrar que AY agora é que está colado com o ângulo φ. Então, AY seria A cosseno φ. E o AX agora está sem o ângulo φ. Então, AX igual a A seno φ. O módulo do A, o tamanho do A, continua sendo calculado da mesma maneira que a gente viu anteriormente, apenas aplicando o Pitágoras. Você veria esse triângulo aqui agora, diferente do de cima, no entanto, o cálculo seria o mesmo. Alright? Sigamos em frente agora para verificarmos operações básicas de vetores. Somar vetor não é a mesma coisa que somar números. Vamos lá. Se eu tenho o vetor A e o vetor B e eu quero somá-los, vetor A mais vetor B, vejam que inicialmente eles têm aqui um ângulo entre eles de 0 graus. Então a gente pega o vetor A e adiciona o vetor B para representar um único tamanho aqui, um único vetor que a gente vai chamar de vetor resultante, ou então vetor soma, que eu estou representando por S. O módulo, o tamanho desse vetor S vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. A subtração de vetores, ela na verdade nem existe, gente. A subtração ela é implicitamente uma soma. Veja que eu posso escrever A menos B vetorialmente como sendo o vetor A mais o vetor menos B. E representar o vetor menos B é mudar o sentido do vetor B. Se o vetor B ele é classificado como um vetor nessa direção e nesse sentido e desse tamanho, veja que representar o vetor menos B é mudar apenas o seu sentido. Eu permaneço com o tamanho, com o módulo e também permaneço com a direção. Eu só inverto o sentido. Isso que significa representar o vetor menos B. O ângulo entre o vetor A e o vetor menos B possui 180 graus agora, diferente de zero. É como se eu estivesse rotacionando esse vetor B e voltando ele para cá. Então, o vetor A menos B, ele vai ser essa sobrinha aqui entre eles, que eu estou representando na figura. É exatamente esse vetor S aqui em roxinho. Então, o módulo tamanho do vetor S, o vetor resultante dessa subtração, vai ser o vetor A em módulo menos o vetor B em módulo. Por último, a multiplicação de um vetor por um escalar. Eu tenho um vetor A, eu quero multiplicar por um escalar, que eu, no caso aqui no exemplo seria o 2. Pode ser qualquer outro, 3, menos 1, menos meio, menos 0,5 e por aí vai. O vetor A, eu pego agora o 2 e multiplico. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou alterando o seu tamanho. Eu permaneço com a direção e com o sentido. No entanto, eu estou aumentando o módulo. Agora vejam que, se eu quisesse fazer, deixa eu passar para baixo. Agora, se eu quisesse, por exemplo, pegar o vetor A
e multiplicá-lo por menos 2a, eu estaria agora fazendo o seguinte, o vetor a, ele é desse tamanho, eu vou multiplicá-lo por 2a primeiramente, e aí nós vamos ter um vetor duplicado, esse é o vetor 2a, no entanto, o que eu disse é que é menos 2a, então menos, deixa eu passar para cá, então o menos entrando na jogada fará com que o sinal seja invertido. Beleza? Pode fazer passo a passo para você não se perder na conta. Primeiro faça como se não tivesse sinal, depois acrescente invertendo o sentido. Sigamos adiante para a última parte da nossa aula, que são as operações que eu digo que são extras. Na verdade não são extras, veja que está até entre aspas. É porque são operações mais especiais que você vai utilizar muito na física, então muita atenção agora. Quando nós temos vetores oblíquos são esses casos aqui, ó, do vetor A e o vetor B. O vetor A está aqui e o vetor B está aqui. Vejam que, para a gente utilizar o método do paralelogramo, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou juntar os dois vetores num ponto em comum entre eles. Então, eu peguei o vetor A, botei para cá. Transladei o vetor B para cá. Eu fiz isso aqui, ó, peguei o vetor B e joguei ele para cá. Eu transladei, eu movi ele para cá. Posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Veja que se você transladar o vetor para cá, você não altera nenhuma característica dele. Foi o que eu fiz aqui no outro quadriculado. Você não altera nem o módulo, nem a direção e nem o sentido. Agora, se você, claro, rotacionar, girar um vetor, você altera tanto a direção quanto o sentido. Você pode não alterar o módulo, o tamanho dele. No entanto, você altera a direção e o sentido se você girar um vetor. Mas transladar não altera em nada. Por isso que a gente pode chamar que vetores são invariantes por translação. Um nome bonito para uma coisa que é muito simples de se entender. Veja que eu botei os dois vetores aqui num ponto em comum, seria esse pontinho aqui, e a gente vai fazer o seguinte para o método paralelogramo. A gente vai tracejar o irmão gêmeo do B, tracejar o irmão gêmeo do A, que na verdade são os tamanhos dele apenas, e a gente vai gerar um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo vai representar o vetor soma, o vetor resultante da operação A mais B. Perceberam bem? E aí o módulo, o tamanho desse vetor S resultante vai ser tirado pelo teorema dos cossenos, lá da matemática. Vai ser o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo de θ entre o vetor A e o vetor B. Existe um ângulo ali que muitas das questões te fornecem esse ângulo. Então você pode ter dois lados e um ângulo aqui e aí você já consegue tirar o vetor resultante. Cuidado que na matemática a gente coloca um menos aqui. Na física, não está errado. É um sinal de mais mesmo. Caso você queira saber o porquê, coloque aí um comentário, avise a gente que a gente vai trabalhar em cima disso. Tranquilo? Sigamos adiante. Então, agora nós temos o caso de vetores perpendiculares. Os vetores perpendiculares, ou seja, ângulo de 90 graus entre eles, pode ser ali de uma maneira bem fácil tirado, ser manipulado por dois métodos. O método paralelogramo e também o método da linha poligonal. O método paralelogramo já vimos anteriormente. Basta eu juntar os dois vetores, no caso aqui eu estou juntando o vetor B e o vetor C, porque somente eles dois é que fazem ângulo de 90 graus entre eles aqui nesse exemplo. E com isso eu traço o irmão gêmeo, o outro irmão gêmeo do outro vetor, e a diagonal do paralelogramo gerado vai representar o vetor soma. Então, o módulo, o tamanho do vetor S é igual ao módulo do B ao quadrado mais o módulo do C ao quadrado. Veja que isso aqui é o Pitágoras, teorema de Pitágoras. E eu não sei se você percebeu, mas eu vou te dar uma luz aqui agora, que o teorema de Pitágoras ele pode ser tirado do próprio teorema dos cossenos. Porque veja que se a gente aplicar o teorema dos cossenos aqui, vai dar certo. O ângulo entre o vetor B e o vetor C, no caso agora, é de 90 graus. Cosseno de 90 é igual a zero, lá do círculo trigonométrico. E se tudo isso aqui é zero, zero vezes alguma coisa vai dar zero, né? Então, se tudo isso aqui é zero, olha que apenas a gente ganhou, que é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras acaba resultando no teorema dos cossenos, quando o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus.
Nós poderíamos ter trabalhado pelo método da linha poligonal também. O método da linha poligonal é interessante. Olha como é que ele funciona. Você vai pegar o vetor B e vai ligar a cabecinha do vetor B no rabinho do vetor C. Então, o método de construção é ligar a cabecinha do vetor no rabinho do outro. Agora, para você gerar o vetor resultante, é o rabinho dele até a cabecinha do outro. Entendeu qual é a ideia? E é claro que o módulo dele vai ser também tirado pelo Pitágoras, isso não muda. Sigamos adiante para a última parte da nossa aula, que é a soma de vetores somente pelo método da linha poligonal, quando você tiver 3 ou mais vetores. Aí não tem jeito, eu acho que é mais fácil sair mesmo pela método da linha poligonal. É claro que você pode ir utilizando o método paralelogramo, mas o método do paralelogramo ele é bom de ser utilizado apenas quando você tem 2 vetores. Vai utilizando de 2 em 2. Quando você tem 3 ou mais, o método da linha poligonal pode te salvar algumas vezes. Então, eu quero somar o vetor A, B e C. Aí eu coloco o vetor A, B e C ligados um pelo outro através de método de construção, a cabecinha no rabinho, a cabecinha do A no rabinho do B e depois a cabecinha do B no rabinho do C. E aí, para construir o vetor resultante, eu vou ligar o rabinho do vetor A na cabecinha do vetor C, o rabinho do primeiro vetor na cabecinha do último vetor. Esse é o vetor soma o vetor S. Ele pode ser representado por A mais B mais C vetorialmente, só que para a gente fazer a soma, a gente vai ter que somar as componentes x e y de cada um desses vetores A, B e C e, no fim, aplicar o Pitágoras. Os vetores A, B e C podem ser representados em funções de suas componentes x e y por A, AX, AY, B, BX, BY, C, CX, CY. Veja que, nesse caso, nós estamos nos restringindo a vetores bidimensionais, que estão em 2 dimensões, no eixo x, na direção x, e no eixo y, na direção y. Você pode trabalhar, possivelmente, com vetores tridimensionais também. Acrescentaria aí, no caso, mais uma direção, mais um eixo, que aí é muito comum de a gente representar, né, quando a gente está falando de espaços, dessa maneira. Nós temos o vetor x, nós temos o eixo x, o eixo y, e aparece mais um aqui que seria o z, x, y, z. E aí a gente monta um cubo aqui, enfim, é um papo para outro assunto. E o vetor resultante, então, vai ser a soma das componentes x e depois a soma das componentes y. Veja que tem ax mais bx mais cx, somente as componentes x, vírgula, e agora as componentes y, ay mais by mais cy. Esse é o vetor resultante. Beleza? Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui. Valeu, valeu, fui!